Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos vocês tenham um excelente dia, que Deus possa estar abençoando a nossa vida de forma esplêndida, de forma maravilhosa. Que todos nós sejamos abençoados nesse dia maravilhoso. Quero iniciar esse estudo de hoje dizendo que, como diz Salomão em seu Provérbios, ele diz que o conhecimento é vida. Aquele que busca o conhecimento, busca a sabedoria, ele busca a vida. Aquele que busca a verdade, ele busca a vida. Aquele que busca as coisas de Deus, ele busca entendimento para a sua vida, vida espiritual, para a sua alma. Então, diante dessa importância, diante dessa grandeza, que hoje damos continuidade a esse estudo da carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 28. Então diz assim, no versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Então nós vimos aqui que as pessoas, elas não se importam, ou seja, não se importaram e não estão se importando em buscar um conhecimento em relação a Deus. Nós vimos aí que, eu acho que eu já estou no 18, acho que já vai para quase 20 vídeos que eu estou fazendo sobre esse estudo da Palavra de Deus. Tem vídeo que tem 3 visualizações. 3 visualizações. Se eu estivesse falando besteira, se eu estivesse falando coisas inconvenientes, se eu estivesse falando bobagem, eu tenho certeza que já tinha milhares de visualizações. Se eu estivesse fazendo piadinha do meu semelhante, se eu estivesse fazendo piadinha de doença, piadinha das pessoas, piadinha das coisas sérias que está acontecendo no nosso país, os meus vídeos já tinham milhares de visualizações. Mas como estou falando de algo que traz um conhecimento, o conhecimento das coisas de Deus, tem muito poucas pessoas que estão vendo e as pessoas não procuram isso, porque se você digitar no YouTube, Romanos 1, versículo 28, vai aparecer esse vídeo. Então, diante disso, eu vejo que ninguém está procurando um estudo da Palavra de Deus. Tá certo, as pessoas podem dizer, não, mas eu estudo em casa, eu estudo a minha Bíblia, eu estudo na minha igreja e tal, mas eu estou querendo fazer essa comparação que as pessoas, diante da importância das coisas de Deus, são muito pouco. As pessoas compartilham muito pouco as coisas que se refere a Deus. Por quê? É do ser humano não se importar. Aqui o próprio Paulo fala que naquela época as pessoas não se importavam de buscar um conhecimento de Deus. E nessa situação, Deus os entregou um sentimento pervertido, um sentimento que para isso as pessoas fazem coisas inconvenientes. Hoje, se você... acho que tem um aplicativo aí, acho que é TikTok, sei lá, uns negócios que tem na internet. De vez em quando alguém me manda um vídeo, eu vejo. É cada papagaiada, é cada coisa inconveniente que as pessoas fazem para alcançar ali 1 minuto de fama, 1 minuto de se aparecer. São insensatas, são pessoas insensatas, coisas que não têm proveito. Então, diante disso, desde a época de Paulo, as pessoas já faziam coisas inconvenientes e hoje não é diferente. O que mais tem é pessoas inconvenientes, fazendo coisas inconvenientes, levando a sua vida de forma inconveniente, ou seja, de forma insensata, não buscando o conhecimento das coisas de Deus. Então, diante dessa importância de buscar um conhecimento das coisas de Deus,
que é o nosso propósito desse estudo da palavra de Deus. Principalmente a carta aos Romanos, igual eu disse ontem, no vídeo de ontem, que é um assunto atual desde aquela época. Nós vimos que já se passaram 2000 anos dessa carta, mas ela é muito atual. Por quê? O ser humano é isso, o ser humano não mudou. O ser humano é ser humano desde a época de Abraão, de Jacó, de Davi, até hoje. Os problemas é os mesmos, os pecados é os mesmos. Essa doença, essa epidemia, essa pandemia chamada pecado, ele existe desde que existe a humanidade. Então, a nossa vacina contra essa doença, contra este mal, contra essas coisas inconvenientes, é a palavra de Deus, porque ela nos traz vida. Provérbios fala que aquele que busca o entendimento, ele achará vida. Aquele que busca as coisas de Deus, achará vida. Ah, mas como assim? Então quer dizer que aquele que busca Deus não morre? Sim, pode haver a morte do corpo físico, mas a vida eterna, ela está garantida na palavra de Deus. Por isso a importância de buscar de forma, de todas as nossas forças, de uma forma assim, muito, como diz, muito, não tem nem palavras, veemente, muito, uma busca incessante desse conhecimento, porque isso vai nos trazer vida, ou seja, a vida eterna. Só para fundamentar esse estudo de hoje, quero deixar aqui Efésios 5,4, que diz assim: nem conversações torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, causas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala da inconveniência que os Efésios lá também o pessoal estava tendo. Com o quê? Com conversações torpes, com palavras vãs, com chocarrices, ou seja, fuxicos, fofocas, coisas essa que é inconveniente. Desde a carta aos Efésios e a carta aos Romanos, ele bate nessa tecla de coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ele fala, antes, pelo contrário, que nós tenhamos ações de graça. Lá no finalzinho do versículo 4 de Efésios 5, ele fala que, pelo contrário, nós tenhamos ações de graça. Ou seja, como que é uma ação de graça? É que nós possamos perseverar na palavra de Deus, porque quando você está praticando a palavra de Deus, é uma ação de graça, porque a graça nos foi dada não pelo que nós merecemos. A graça quer dizer um favor não merecido. Então a palavra de Deus é um favor que Deus está fazendo para a gente, mas nós não merecemos esse favor. Mas pelo amor e pela sua bondade, Ele nos concede essa graça por meio de Cristo Jesus. Então, que as nossas ações sejam em ações de graça, na oração, no repartir do pão, na comunhão, na paz, no estudo da palavra. Então, essa é a importância dessa palavra de hoje. E Paulo deixa essa recomendação, que nas nossas práticas seja de ações de graças e não de coisas inconvenientes. É aquilo que falamos no vídeo anterior. Tudo nós podemos fazer, tudo. Deus não proíbe a gente de não fazer nada, só que se fizermos, haverá uma consequência. Assim como na lei dos homens, na lei de Deus também é dessa forma. Então, se é conveniente para a gente fazer algo de bom, façamos, vamos fazer. Mas se não é conveniente, não vamos ficar nesse sentimento pervertido de fazer coisas inconvenientes. Vamos buscar o conhecimento das coisas de Deus e vamos abraçar, que nós possamos guardar isso no nosso coração, como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, para hoje, esse estudo, essa palavra. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. E se você está gostando, compartilhe, estudem, não fique só nisso, leia, crie o hábito de ler, porque eu não estou aqui para doutrinar ninguém, estou aqui somente para fazer um estudo com vocês da palavra de Deus de uma forma imparcial, sem dogmas de igreja, sem
placas de igreja, sem nome de igreja essa ou igreja aquela. Estou aqui para estudar a palavra que Jesus ensinou para a gente, que Paulo ensinou, ou seja, a palavra primitiva ali, sem, como diz, interpretações humanas, mas sim uma interpretação que está na palavra. Não quero aqui falar nada que seja de mim mesmo, mas sim somente aquilo que está na palavra, porque isso é a vontade de Deus. Fiquem com Deus, um forte abraço.